e bem-vindos ao primeiro episódio do DCPT Podcast. Ao longo deste episódio, irei falar acerca de princípios do treino, nomeadamente acerca de 4 deles que eu considero serem fundamentais e prioritários no treino de qualquer pessoa. São eles o princípio da individualidade, sobrecarga, especificidade e reversibilidade. Ao longo deste episódio, irei procurar clarificar em que consiste cada um deles e dar-vos ferramentas para vocês conseguirem, ponto número 1, adequar melhor o treino a vocês próprios e, segundo, reconhecer a competência ou não de um profissional que vos esteja a acompanhar, seja ele personal trainer ou não. Para quê? Para vocês perceberem se realmente o vosso treino está entregue a um profissional competente, sabedor, com conhecimento, ou se está entregue, tal como eu refiro no próprio episódio, a um papagaio, ou seja, alguém que apenas e só sabe regurgitar, papaguear, repetir as mesmas instruções a qualquer pessoa. Se por acaso estiverem a perguntar no porquê da minha escolha sobre o tema do primeiro episódio deste podcast ter sido esta, a resposta é muito simples, na verdade. Primeiro, na minha opinião, devemos de entender a base do treino, ou seja, em quais são os alicerces de qualquer treino de qualquer pessoa. Aí já poderemos ter escolhas muito mais acertadas, muito mais adequadas e, claro, o processo de treino vai decorrer de uma forma muito mais harmoniosa, progressiva e conseguiremos, porventura, ter maior percentagem de sucesso no alcançar dos nossos objetivos, lá está, sejam eles qual forem. Reparem que a maior parte dos treinadores que vocês têm acesso, quer no vosso ginásio ou em formato online ou através das redes sociais, parte sempre de um equívoco, que vocês são iguais a qualquer outra pessoa e que o treino é que manda e que vocês é que terão de se adaptar ao treino, ao estilo de treino do treinador. E isso não faz qualquer sentido. Porquê? Porque se nós estudamos, nós profissionais, estudamos biologia, anatomia, biomecânica, ou pelo menos deveríamos de estudar, porque alguns realmente não o fazem, pelo menos vendo a sua atuação. Então, se nós estudarmos disciplinas tão complexas, então o processo de treino não poderá ser algo banal, nem algo linear, de forma a dizer eu tenho a receita válida para toda a gente. Não. O processo de treino começa muito mais lá atrás. Como vocês vão perceber ao longo do episódio, o processo de treino começa logo no momento da avaliação, e não só o momento da avaliação inicial, mas a avaliação contínua que é necessário fazer a cada cliente, a cada aluno, ao longo do seu processo de treino. E depois há que tomar decisões. Vamos progredir, vamos ter de regredir, dar um passo atrás para depois, mais à frente, conseguir dar 2 em frente e perceber de que forma é que o treino consegue ser, ponto número 1, obviamente adequado, adaptado a cada um de vocês e, ponto número 2, motivante para tal, porque só a palavra do treinador não basta, vocês é que terão de realizar o treino, vocês também, obviamente, terão uma palavra a dizer, mas onde é que está o equilíbrio aqui? Será isto que vou tentar explicar ao longo deste podcast, ao longo deste episódio. Apesar deste tipo de tema não ser usual no mundo do fitness, infelizmente, a meu ver, penso que seja realmente necessário começar por aqui para vocês terem uma melhor noção de realmente o que é isto de treinar. Espero que gostem do episódio e cá estarei para responder a qualquer dúvida, a qualquer feedback, obviamente. Portanto, ouçam, marquem gosto, partilhem e ajudem este projeto a crescer. Muito obrigado e seguimos de seguida com o episódio. Começando pelo primeiro princípio que eu quero aqui abordar, o princípio da individualidade. Para mim, será até o mais importante de todos eles e vocês já vão perceber o porquê. Para mim, tudo gira à volta deste. Este princípio diz-nos que cada indivíduo possui características únicas e que essas influenciam a resposta ao exercício. E essas características podem ir desde a genética, a idade, o género, o histórico desportivo, entre outras. No fundo, diz-nos que cada pessoa é única e, portanto, isso será algo a considerar em termos do treino, obviamente. Será fundamental, imperioso, considerar as características individuais de cada pessoa. E, obviamente, isso vai obrigar a personalizar o treino. Agora, temos de pensar aqui como é que vamos personalizar o treino. E aqui é onde começa logo o problema. Porque
e com a experiência que eu já tenho em ginásios e também como formador, aquilo que eu vejo é imensos, a esmagadora maioria dos profissionais, a criar planos de treino já padronizados e a entregar a mesma receita para toda a gente. Porquê? Por uma questão de facilitismo. E atenção, eu não venho para aqui criticar, é é algo que acontece, portanto, é um facto. E, e é importante vocês que estão a ouvir este podcast perceberem isto, que se vocês estão a fazer um treino e a pessoa que está ao vosso lado está a fazer o mesmo treino que vocês, ou lhes é dito para realizar os mesmos exercícios da mesma forma, com a mesma amplitude, com a mesma cadência, o mesmo número de séries, o mesmo número de repetições, o mesmo tempo de descanso, então algo aí estará desajustado, ou para vocês, ou para outro, ou para ambos, e de facto não fará grande sentido porque estão logo a descurar o princípio basilar, que é cada pessoa é única. E obviamente que isto aqui em contexto de ginásio, num contexto mais lato, num contexto mais generalizado, onde o professor está a fazer sala e tem de atender a 10, 15, 20, 30, 50 pessoas ao mesmo tempo. Realmente isto aqui não seria uma tarefa hercúlea, para não dizer mesmo impossível, adaptar tudo a cada pessoa, mas já também vou deixar aqui algumas dicas para vocês também perceberem e conseguirem ser os vossos próprios treinadores. E agora, em contexto de personal training, então aí não faz sentido alguém estar a pagar a um profissional que se diz especializado e que diz que tem formação para entregar treinos personalizados aos seus clientes, quando na verdade depois entrega a mesma coisa a toda a gente. Então, o que é que será importante, o que é que será fundamental? Começar pelo início, obviamente, e algo que é fundamental é o processo de avaliação. Avaliar a pessoa é o ponto-chave aqui. E avaliar, temos de avaliar várias vertentes. E aquilo que mais se vê em termos de contexto de exercício, de ginásio, mesmo em contexto de personal training, e vejo alguns colegas meus de profissão, infelizmente, que ainda estão numa de postar e de promover-se, dizendo que fazem uma avaliação e depois colocam em cima de uma balança a pessoa para ver massa gorda, massa muscular, e acham que isso é que é avaliar a pessoa. Ora, eu poderia até aqui levar-vos num exercício e vamos falar aqui um pouco acerca da avaliação. Pensem só no vosso nome. Vamos começar pelo início. O vosso nome. Se vocês, em vez de se chamarem David, ou José, ou Maria, ou Raquel, se tivessem outro nome qualquer, as características do agachamento, ou de um supino, ou de um leg extension, seriam diferentes. Ou seja, é o vosso nome que vai condicionar como é que irão realizar o exercício? Ora, certamente que a resposta é não. Não tem nada a ver com o nome. E agora vamos pensar, e se vocês são homem ou mulher? Isso faz sentido diferenciar se os pés estão mais afastados ou mais juntos no agachamento, por exemplo? A meu ver, também não. E se vocês têm 35 ou 42 anos, é isso que vai fazer alterar? Provavelmente também não. E se vocês jogaram ténis ou basquete aos 12 anos e hoje em dia têm 50, é isso que vai fazer alterar? Só pela simples prática de modalidade? Também não. Será vocês terem um IMC ou de 21 ou de 25 ou de 30, é isso que vai fazer alterar a amplitude num agachamento ou o número de repetições num leg extension? Também isso poderá não ser o fator decisivo. Até arrisco a dizer, não é certamente. O que é que vai realmente fazer alterar? Conseguir avaliar a pessoa em termos da sua mobilidade,
perceber qual é a amplitude que essa pessoa consegue, o que cada um de vocês consegue realizar em determinado plano, ou seja, em determinado movimento, e se vocês têm força para tal. E aqui não é bem força, é perceber se o vosso, se esta ligação entre o sistema muscular, articular e neural, porque o cérebro é quem comanda aqui as tropas, se essa ligação, se essa comunicação, se essa interação entre sistemas está realmente bem conseguida, se está bem oleada, vamos dizer assim, ou se há ali alguma coisa que não está ali a bater a bota com a perdigota e vocês e o treinador terá de alterar o exercício, construindo um exercício realmente mais adaptado às vossas características. Vou-vos dar um exemplo, e é um exemplo pessoal. Eu sempre que tentei encaixar na guideline num press de ombros, ou seja, aquele exercício em que temos os halteres na mão e os halteres partem de uma posição juntinho ao ombro, vão na direção do teto, estendemos o cotovelo, passam para cima da nossa cabeça e voltam a descer, voltamos a descer os halteres, refletindo o cotovelo, e os halteres voltam na direção do ombro. E normalmente este exercício é feito com o banco, ou poderá ser feito com o auxílio de um banco. O banco estará a 90 graus, portanto, costas retas, e o movimento dos braços é feito na vertical. Portanto, temos de ter aqui uma capacidade de manter o nosso antebraço, portanto, o segmento que está entre o cotovelo e a mão, perpendicular ao chão, portanto, a fazer 90 graus, portanto, direitinho a ir na direção do teto. Ora, sempre que eu tentei fazer este exercício nestas condições, que é aquilo que o fitness diz que é o correto, eu senti desconforto nos meus ombros, desconforto no meu cotovelo, desconforto no meu punho e acabei por me lesionar, porque me diziam que era assim que tinha de ser e eu, na altura jovem, não como sou hoje em dia, na altura eu dizia, pronto, tem de ser, então vou seguir com isto. Ora, isto é errado. E porquê que é errado? Porque não estava adaptado às minhas características. Eu não possuo uma capacidade de rotação externa no meu ombro, sobretudo no meu ombro esquerdo, para estar com o meu antebraço perpendicular ao chão. Portanto, eu se me colocar num banco, com o banco a 90 graus, eu não consigo, é impossível, extremamente desconfortável e resultou em lesão, eu realizar o movimento de acordo com estas linhas de orientação generalizadas. Portanto, o que é que eu tenho de fazer? Das duas, uma. Ou eu tenho de inclinar mais o banco e tenho de fazer o exercício ali com o banco nos 70 graus, por aí, para estar realmente confortável, sobretudo do meu lado esquerdo, do meu lado direito até consigo um pouquinho mais perto dos 90, mas o esquerdo não consegue. Ou então, tenho de retirar-me desta posição de estar quase que como se fosse encostado a uma parede, com os braços a roçar na parede enquanto ando para cima e para baixo, e tenho de trazer os cotovelos um pouco mais para a frente do meu ombro. Não precisam estar completamente à frente, mas tenho de estar numa posição mais oblíqua, pelo menos. Portanto, eu tenho de alterar aqui o exercício. E só quando eu participei numa formação na escola pelo qual eu neste momento sou formador, a REP Exercise Institute, pela mão do seu fundador, na altura, o João Moscão, e só é que eu percebi o porquê de eu nem sequer gostar de realizar este exercício, porque é que eu não gostava, porque acabava sempre por sentir dor e resultava sempre em, de X em X tempo, estar no fisioterapeuta por causa de uma tendinite que me diziam a tendinite é crónica. Ora, a partir do momento em que eu alterei o exercício, ou seja, eu realizei uma autoavaliação de como é que eu estaria, adaptei o exercício, construí um exercício à minha medida e realmente aí a coisa começou a correr muito melhor. Portanto, o processo da avaliação aqui é fundamental. Conseguir perceber que características é que cada um de vocês tem para conseguir construir exercícios realmente à vossa medida. E isto é aquilo que verdadeiramente postula, aquilo que verdadeiramente diz este princípio da individualidade. O treino, os exercícios têm de ser feitos à medida de cada um de nós. Sim, porque eu também treino. Portanto,
Isto aqui de ser chapa 5 para toda a gente não pode existir. E, portanto, já vos deixo aqui um conselho. Se o vosso personal trainer vos diz já de antemão que exercício é que vão fazer e vocês até chegam um pouquinho mais cedo, um bocadinho antes do vosso treino e veem que ele acabou de passar esse mesmo exercício a outra pessoa, ou o cliente seguinte faz a mesma coisa, vocês até treinam a pares e o exercício é igual para ambos, não há adaptação nenhuma. Então, deixem que vos diga, vocês estão a gastar dinheiro desnecessariamente porque vocês não estão a contratar um personal trainer, vocês contrataram um papagaio. Continuando aqui nos princípios do treino, também para o podcast não ficar muito longo e eu não vos maçar com isto, outro princípio do treino que eu considero fundamental será o princípio da sobrecarga. E aqui também vamos explorar aqui um pouco. Este princípio diz que o princípio da sobrecarga diz-nos que é necessário aumentar gradualmente a intensidade, o volume ou a frequência dos exercícios para continuar a haver adaptações fisiológicas e uma melhoria no desempenho. Ou seja, com o processo de treino, cada um de nós vai se adaptando aos exercícios e quando estamos adaptados ao exercício, um processo que designamos de homeostasia, portanto, estar adaptado, temos de criar aqui uma disrupção, de criar aqui um estímulo diferenciado, para mais difícil, seja isso o que for, para haver uma necessidade do nosso corpo se readaptar e, com isso, ficar cada vez melhor. Este princípio diz que este aumento deverá de ser, então, gradual. Diz que podemos mexer aqui em várias variáveis, desde a carga, que normalmente é o que se faz, ou seja, ir aumentando a carga, mas poderá não ser. Poderá ser também aumentar o número de repetições, poderá ser aumentar, ou seja, para a mesma carga, aumentar o número de repetições, poderá ser aumentar o número de séries, poderá ser diminuir o tempo de descanso, poderá ser aumentar o tempo de exercício, quem trabalha por tempo em vez de repetições, pode ser aqui um conjunto variado de coisas. E depois entram aí os métodos de treino, ou seja, as super séries em que vamos realizar 2 exercícios seguidos para o mesmo grupo muscular, agonista-antagonista, onde vamos trabalhar uma musculatura que realiza determinado exercício em volta de uma articulação. Por exemplo, estamos a treinar o meu bíceps que faz flexão de cotovelo e logo assim vou fazer um exercício para o meu tríceps que participa na extensão do cotovelo. Portanto, podemos fazer com que um conjunto de coisas, podemos variar, mexer aqui num conjunto de variáveis, e para haver essa tal progressão, sendo que isto deverá ser sempre de forma gradual. O objetivo aqui, obviamente, é obter adaptações fisiológicas, mais força, mais resistência, uma maior capacidade cardiorrespiratória, tudo isso. Devemos também ter aqui abrir um parênteses para dizer uma coisa, que é importante. Este aumento da dificuldade, no fundo, do exercício, ou seja, criar sempre aqui contextos em que o exercício seja desafiante, também vai obrigar a respeitar a recuperação. Ora, eu não posso estar à espera de fazer um treino do outro mundo e depois não recuperar, ou recuperar no mesmo tempo, quando há um mês atrás eu fazia um conjunto de treinos que basicamente era só fazer festinhas ao músculo. Portanto, se eu aumento a dificuldade do exercício, também deverá ser acompanhado por um aumento no tempo de recuperação. E depois sim, a sobrecarga poderá ser manter o treino como ele está e diminuir um pouquinho o tempo de recuperação. Ou seja, quando a musculatura visada que nós queremos treinar voltar a ser solicitada, ter tido ali um pouquinho menos de recuperação. Mas atenção, recuperação é também uma variável do treino que é essencial à progressão. Portanto, aquilo que este objetivo nos diz é que, ou aquilo que ele se propõe, o seu objetivo será prevenir a estagnação, ou seja, os platôs, e continuar fazer que continue a haver uma melhoria do desempenho. Agora, cuidado, porque isto aqui não é um processo que seja linear. E aqui, mais uma vez, eu vou falar de alguns profissionais e de alguns formadores em que nos aparecem com umas planilhas de treino,
todas muito bem feitinhas, onde já sabem, não sei como qualquer bola de cristal, já sabem que, passado um mês, aquela pessoa, ou seja, um de vocês, provavelmente, já vai conseguir fazer o exercício com mais carga, ou que já vai passar de 2 para 3 séries, ou de 3 para 4, ou de que vai passar de 10 repetições para 15 ou para 20. Portanto, já sabem, parece que têm uma bola de cristal. Ora, aqui, diz-nos já duas coisas. Primeiro, que estão a inventar, porque estão a achar que conseguem adivinhar o futuro, e isso aí ninguém adivinha. Porquê? Porque o dia a dia de cada um de nós é tão diferente. Nós todos gostaríamos de nos levantar sem sono, ir para a cama à mesma hora, ter umas refeições todas XPTOs, sempre todas direitinhas. Gostávamos de não ter problemas ao nível nem stress ao nível do trabalho, ao nível social, ao nível familiar. Gostaríamos de nunca estar doentes, mas isso é o que acontece no nosso dia a dia. Portanto, achar que começo a treinar hoje e amanhã eu estou na mesma forma, na mesma condição, e que isso vai manter e vai progredir numa reta, numa forma linear ao longo do tempo, ora, isso aí é utópico. Portanto, isso é inventar coisas, isso não existe. Nem em atletas, quanto mais em nós, comuns mortais. Além disso, mesmo que isto aqui acontecesse, mesmo que se tratasse de alguém extremamente focado, que mete o treino e tudo aquilo que envolve o treino à frente de tudo e mais alguma coisa, alguém que não tem uma vida estressante, come direitinho, vai para a cama à mesma hora, acorda à mesma hora, nada o chateia, está tudo certo, treina sempre àquela hora, treina sempre muito bem. Um atleta, mesmo que disséssemos isso, esta questão das planilhas vai logo contra o princípio que falámos anteriormente, portanto, o princípio da individualidade. Ou seja, cada pessoa também vai melhorar quando aquele corpo achar que tem de melhorar. Portanto, a progressão não é igual para mim e para você que me está a ouvir. E para outra pessoa, para outro ouvinte qualquer. Portanto, também nós vamos evoluindo e progredindo em ritmos diferentes. Uns mais rápidos inicialmente e depois até a coisa se inverte. Portanto, podemos ir ao mesmo ritmo e de repente um fica mais estagnado, outro avança mais. Há aqui um conjunto de coisas que nos faz, para não falar, claro, de eu estou a treinar, estou a progredir, entretanto fiquei doente, tenho de regredir e tem de ser dado um passo atrás, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Vou de férias, tenho de dar novamente um passo atrás. Portanto, gente, isto aqui é do mais básico que há. Portanto, a progressão não é linear. Tem de haver um respeito pelo princípio basilar do treino, a meu ver, que é o princípio da individualidade. Se temos de respeitar a individualidade da pessoa também no que respeita à progressão. E como é que conseguimos isso? Voltamos a bater na mesma tecla. Avaliando. Portanto, o processo de avaliação não é uma coisa para fazer-se uma vez por mês ou 3 em 3 meses, como muitos fazem. É para fazer numa base diária. E o processo de avaliação pode começar logo numa simples pergunta ou num simples conjunto de perguntas no início do treino. Como é que estás hoje? Como é que dormiste? Discutiste? Como é que estás em nível de stress? Cansaço? Como é que está a tua predisposição para, ou seja, estás motivado para o exercício? E logo aí temos de, nós, personal trainers, verdadeiros personal trainers, temos de ter ferramentas para conseguir, num ápice, num instante, porque se a pessoa está-nos a pagar ao minuto, ao tempo. E eu não vou passar agora 5 ou 10 minutos de uma sessão de 30 minutos a pensar no que é que vou fazer aquela pessoa que me disse que chegou cansada, que dormiu pouco, que comeu mal e está um bocado indisposta. Aquilo tem de ser feito no momento. Isso aí vai também da experiência de cada um, mas acima de tudo vai com o bom senso
e vai com a capacidade de ter ferramentas ao seu dispor, para, sobretudo intelectuais, para conseguir realmente adaptar no mais curto espaço de tempo possível o treino à pessoa. Portanto, avaliar é fundamental. E basta isto, basta questionar a pessoa como é que ela está naquele dia. E se a pessoa está bem, está motivada, dormiu bem, comeu bem, então siga para o treino e vamos realmente continuar naquilo que a tal planilha nos diria. Ou seja, vamos progredir. Se essa pessoa vem cansada, dormiu mal, comeu mal, discutiu com o namorado ou com a namorada, então, ou teve problemas, o filho dormiu mal, então, aí, parou tudo, damos um passinho atrás para o treino correr bem. Ok? Portanto, este princípio também temos de nos lembrar que não é linear. É um anda para a frente e para trás e temos de ter bastante jogo de cintura com isto. Bem, falámos então de princípio da individualidade. Portanto, cada indivíduo é único, possui características únicas e, por isso, o processo de avaliação é fundamental para conseguirmos personalizar verdadeiramente o treino, ou seja, construir exercícios à sua medida. Falámos do princípio da sobrecarga, que nos diz que devemos de abanar o corpo do praticante quando este se adapta às coisas, progredindo em termos de carga, repetições, séries, etc. Mas vimos também que isso aí não é um processo linear. Portanto, tem aqui algum momento, obviamente, onde vamos avançar e progredir ao nível dessas variáveis, mas também, às vezes, temos de dar um passo atrás. O que é que eu vos quero falar agora? O princípio da especificidade. Especificidade diz-nos, tal como o próprio nome indica, as adaptações vindas do treino são específicas do próprio treino, dos próprios exercícios. Ou seja, eu não posso estar à espera de semear batatas e colher framboesas. Portanto, tudo aquilo que o cliente me reporta como sendo o seu objetivo, tudo aquilo que eu, decorrente da avaliação, percebo quais são os seus objetivos parciais em busca desse mesmo objetivo do cliente. De todas as necessidades que eu percebo que vão ser prioritárias para atingir esses objetivos. Então, eu tenho de criar um estímulo, de criar exercícios que sejam específicos para aquela pessoa. Portanto, eu não estou só a falar ao nível da construção em si do exercício, estou a falar também na lógica do próprio treino. Portanto, uma pessoa que me venha com um objetivo de perda de peso, mas eu detecto que essa pessoa tem ali alguma falta em termos de mobilidade, ou seja, uma diferença de mobilidade entre o ombro direito e o ombro esquerdo ao nível da flexão do ombro, que possui pouca força ao nível da extensão da anca. Portanto, eu tenho de criar aqui, decorrente dessas necessidades, tenho de criar objetivos parciais e vou criar então um contexto de exercício que é específico para isso, para criar mobilidade, para ter força, para melhorar a capacidade cardiovascular da pessoa, e aí entram toda uma panóplia de questões que serão fundamentais então para atingir os objetivos da pessoa. Portanto, é algo também que eu quero deixar aqui às pessoas: como saber se o treino, os exercícios que o seu personal trainer lhe está a passar, se realmente são ou não específicos para si e para o seu objetivo. É simples, perguntem para que é que aquilo serve. E atenção, porque normalmente são apanhados aí em alguns chavões, quase conversa de médico, vamos dizer assim, de dizer, porque isto aqui estamos a trabalhar com a melhoria da capacidade cardiovascular, estamos a ter adaptações neurofisiológicas. Sempre que vocês virem que a linguagem fica muito rebuscada, normalmente significa que vos estão a tentar basicamente dizer isto aqui por palavras bonitas, mas estão a dizer, não sei, fiz já sorte e eu não estou acostumado a que me perguntem as coisas. Portanto, conselho, perguntem. E se a resposta não for do vosso agrado, continuem a perguntar. Se continuar a não ser do vosso agrado, se calhar é um sinal de que estão com o profissional errado. Último princípio de treino que eu vos quero falar, princípio da reversibilidade.
isto aqui é importante e eu trago-vos aqui por uma questão. Primeiro, o que é isto? Diz-nos que os benefícios decorrentes do treino são perdidos com a interrupção do treino, ou seja, do estímulo. No fundo, isto aqui é a lei do uso e do desuso. Portanto, a partir do momento em que nós paramos de treinar, vai haver uma perda no condicionamento. Portanto, vamos ter menos força, menos resistência, menor capacidade cardiorrespiratória, por aí fora. Portanto, decorrente ou de acordo com o tipo de estímulo que estávamos a ter antes, portanto, dependendo do há quanto tempo é que nós estávamos a treinar, quantas vezes é que treinávamos, como é que eram os treinos, tinha uma intensidade já moderada alta ou ser uma intensidade mais baixa. Portanto, decorrente disso também as perdas vão sendo maiores ou menores, ou vão demorando mais ou menos tempo. O que eu quero com isto dizer? Se vocês treinam há 2, 3 anos, de uma forma bastante frequente, com uma boa intensidade, 3, 4 vezes por semana, não se preocupem em ir 15 dias de férias, 3 semanas de férias, até um mês de férias, vocês não vão perder tudo aquilo que ganharam. Agora, claro, se vocês treinam há 2, 3 meses, ainda estão num processo inicial do treino, onde é aplicado pouca intensidade, vão treinar 1, 2, 3 vezes por semana, claro, vão de férias um mês, perdem basicamente tudo aquilo que conseguiram alcançar. Claro está, também que quando regressam ao ginásio, quando regressam aos treinos, também a recuperação, o reintroduzir do estímulo será mais rápido. E daqui da mesma forma, quanto mais tempo, mais treinos, quanto mais estímulo vocês acumularam nos últimos tempos, também mais rápido será a vossa recuperação do ritmo, por assim dizer. Enquanto que, lá está, se vocês treinaram 1, 2, 3 meses, passaram um mês sem ir porque tiveram de férias, quando voltarem, basicamente, não vou dizer que voltam à estaca zero, porque não é o caso, mas praticamente. Portanto, tem muito a ver também com estas questões. E aqui, então, é importante porquê? Porque quando vocês colocam na vossa mente que vou para o ginásio, vou treinar, vou tratar de mim, é a minha saúde e siga. E começam, e por vezes, ou sentem algum tipo de desmotivação inicial, porque estão a ver pessoas a fazer exercícios que vos atraem mais e vocês ainda estão num tipo de treino mais iniciante, mas temos de começar por algum lado, e é um caminho mais prudente, até mesmo para evitar lesões. Se vocês começam a treinar e logo a seguir vão de férias, no fundo, têm de ter consciência das decisões que estão a tomar. Ou seja, não podem esperar ir 3 meses ao ginásio e depois ir de férias um mês e que os resultados se mantenham ao longo do tempo. Isso não existe. E aqui até vos vou dizer num tom muito pessoal. É engraçado. Não é nada engraçado, mas pronto. Mas como é que eu ia dizer? É curioso como é que muitas vezes vêm ter comigo e me reportam essa frustração. Portanto, treinam 1, 2, 3 meses e vão 15 dias, 3 semanas de férias logo a seguir e aquilo que melhoraram, aquilo que ganharam, perdem. E sentem-se frustrados e faz com que até tenham vontade de desistir e tudo mais. Não entendem ou não querem entender que treinar é um processo para a vida. Portanto, eu não vou tratar da minha saúde durante 1, 2 ou 3 meses. Eu faço isso no meu dia-a-dia, todos os dias, durante toda a minha vida. E não que treinar seja necessário fazê-lo todos os dias, mas o mínimo de atividade física, nem que seja atividade física diária, de dar uma caminhada, passear um pouco, mexer-se. Agora, é engraçado como é que as pessoas reportam essa frustração, mas, por exemplo, para ir a uma massagem, para fazer uma drenagem linfática e tudo mais, aceitam que seja, para fazer uma fisioterapia, aceitam que seja feito todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, e aceitam que o processo demora no tempo, mas ao nível do treino, claro, é o que causa mais transtorno, ao nível de tempo, ao nível de esforço, as sensações são mais desconfortáveis, obviamente, a exposição perante outras pessoas é maior, eu percebo isso tudo, mas realmente não têm paciência para o processo de treino e não querem mantê-lo ao longo do treino, ao longo do tempo, desculpem. Mas para outras coisas, então, já têm a paciência
Então, se calhar também é uma questão de perceberem o que é melhor para a vossa saúde e, nisto aqui, não está aberto à opinião pessoal, isto é um facto também. Exercício é saúde. Ponto final. Aqui só com um asterisco. O exercício bem feito e bem aplicado. Porque eu já dei aqui alguns exemplos, até para vocês próprios fugirem, se tiverem um personal trainer que não cumpra com estes 4 princípios, ou seja, pelo menos com os 2 primeiros, da individualidade, não adapta nada à vossa condição, e ao princípio da sobrecarga, não adapta nada à vossa condição atual. Ou seja, quando vocês reportam que não estão tão bem, coloca as mesmas cargas e segue o que está na planilha, porque não conseguem pensar, nem conseguem fazer algo em cima do joelho, que às vezes tem mesmo que ser. E atenção, eu não estou a dizer que os treinos tenham de ir assim no vazio, os treinos podem ir pensados. Os treinos podem ter uma planilha, pode haver ali um trabalho de fundo, mas, como se costuma dizer, está escrito a lápis. Portanto, sempre prontos para alterar o que quer que seja. Ok? Portanto, chegamos aqui ao fim deste primeiro episódio. Espero que tenha sido do vosso agrado. Nos próximos irei procurar trazer aqui outros temas. Peço-vos, obviamente, que se gostaram deste episódio, marquem gosto, marquem a vossa avaliação, partilhem junto das vossas redes para o projeto também crescer e haver aqui uma continuidade do mesmo. E despeço-me agora, até breve, até o próximo episódio deste podcast, deste DCPT Podcast. Obrigado.